18 de setembro de 2020, 18 horas e 45 minutos, já presente na sessão e aguardando os alunos para o atendimento online aos alunos da disciplina Tecnologia dos Materiais, do curso de Tecnologia em Gestão da Produção Industrial, TMAP2. Ok, ótimo. Tudo bem, Elias, graças a Deus. Eu vou iniciar a apresentação de hoje, que é sobre o módulo 6, tratamentos termoquímicos, a partir das 19, para dar tempo do pessoal chegar. Páginas no trabalho, não tenho. A nota vai ser dada de acordo com o aprofundamento do trabalho. Eu dei um tema geral, os pontos ali, a estrutura do trabalho, né? Ali não é. Ali dentro daqueles tópicos que eu pus, você pode inserir, deve inserir mais coisas, né? Você expande aquilo lá. Eu estimo para um trabalho desse, para fazer um trabalho bem feito, de 15 a 20 páginas, né? Agora, não adianta também escrever 20 páginas sem conteúdo, copia cola da internet, ou 10 páginas de qualidade. É preferível 10 páginas de qualidade, né? Então não tem uma limitação. Se quiser impor um limite, seria de 10, acho que menos de 10 é difícil fazer um bom trabalho, né? Porque tem uma parte lá que é a capa, introdução, resumo, né? O resumo do trabalho precisa ter. Então, e no final as referências já vai aí 2, 3 páginas, né? Aí você ficaria com 7, 8 páginas, no mínimo de 10, né? Por isso que eu digo, para fazer um bom trabalho, eu diria 15 a 20 páginas é um trabalho que dá para fazer. Também acima de 20 eu acho desnecessário para uma disciplina. Nossa, 40, agora é aquilo lá, né? Eu prefiro que você trabalhe, o tema é lógico, tem a parte de reprodução, tem que referenciar tudo direitinho, né? Tudo que você pegou de texto tem que ser referenciado. Isso aí não vai desvalorizar seu trabalho. Você valoriza, né? Você detalhar onde você pegou aquela informação. E é importante, porque a informação não vem do nada, né? Então, a não ser que você seja um pesquisador na área metalúrgica, aí você faz da sua lavra, né? Uma pesquisa da sua lavra. Mas não acredito que no curso ninguém é profissional nessa área, né? Então, tem a ver um trabalho de pesquisa. Agora, não adianta também pegar um monte de página copiada, colada da internet lá e que eu vou pegar, né? Principalmente se tiver sem referência. Aí eu vou pôr observação. Ó, isso aqui você copiou e não pôs referência. Já é uma depreciação do trabalho. Se pega alguma coisa lá de informação, você tem que registrar onde você pegou aquela informação, né? Então tudo isso faz parte do trabalho acadêmico. Eu venho falando para vocês desde do semestre passado, né? Que eu dei aula lá para vocês de máquinas ferramenta, né? Introdução a máquinas ferramenta e segurança do trabalho. Então a gente tem que referenciar tudo que a gente pega. Com relação ao conteúdo em si, está tudo tranquilo. Você respondeu os questionários lá? Teve alguma dificuldade? Ok. Nesse que não é avaliativo, você tem 3 tentativas, né? Aí você faz teu arquivinho, né? Prepara toda a tua parte de consulta para quando for fazer o, o questionário avaliativo, que é uma tentativa só, você ter todo o material à mão, né? Que senão você começa a perder informação ou demorar muito, às vezes aí demora muitas horas, cai a internet, eu não estou pondo limite, mas também não vou aceitar tipo de... foi aquele questionário caiu a internet, teve um pequeno azar, vai ter uma nota menor, recupera no próximo, né? É compreensível, aí é um pouco de... Agora, não, e daí eu vou levar qualquer... aqui a RNP a gente tem que falar bem devagar para não ter problema, né? Então às vezes falha. Bom, deu 19 horas ainda, acho que é só você hoje, Elias, pelo menos por enquanto. Eu vou fazer a apresentação desse tópico, né? Tá picado, mas tá dando para entender. Se eu falar bem pausado assim, você está compreendendo. Ok. Então eu vou iniciar a apresentação. Finalizando, eu abro para dúvidas aqui com relação a esse conteúdo. Isso aqui vai estar gravado, disponibilizado lá, né? Nos dois, tanto no módulo, né? Desse módulo 6 aí, né? Que é o sexto módulo,
tem lá o espacinho que eu vou colocar, por isso que é só amanhã que vai estar disponibilizado esse conteúdo, que aí eu deixo só a parte da aula em si, dessa apresentação que eu vou fazer com tela cheia. Aí esse conteúdo todo, com as explicações do trabalho, eu jogo lá naquela página inicial. Acho que ninguém está vendo, não é atividade obrigatória, né? Acho que poucos já tem um acervo lá, né, de 4 encontros, e esse daqui já é o 5º. Então vamos lá, vou iniciar a apresentação. Eu não estarei vendo o chat, então vou tirar a câmera, né? Não estarei vendo o chat. Qualquer coisa, se você tiver alguma dúvida, você fala verbalmente ou espera depois que eu minimizar a tela e você consegue se comunicar pelo chat. Apresentação da 5ª sessão online, hoje é 18 de setembro de 2020, TMAP2, Tecnologia dos Materiais. Nesse módulo 6, trataremos de tratamentos termoquímicos. Um rápido resumo: o material complementar em textos em PDF está disponibilizado dentro do ambiente virtual da disciplina TMAP2 no Moodle Campus São Paulo, inserido no módulo 6. Acho que eu tenho que... não está passando, hein? Vou ver aqui. Deu uma travada no sistema. Agora passou. Muito bem, Fabiana e Elias presentes. Vamos lá no início. Vou fazer a apresentação aqui de tecnologia dos materiais. Tela cheia, mais uma vez. Se alguém quiser interromper, tem que ser no áudio. Ou então depois, ao final, rapidinho. Muito bem, dando prosseguimento nessa 5ª sessão online, 18 de setembro de 2020, de TMAP2, Tecnologia dos Materiais. Neste módulo 6, trataremos dos tratamentos termoquímicos. Como já estudamos os tratamentos térmicos, trataremos dos tratamentos termoquímicos por meio de comparação com os tratamentos térmicos. Muito bem, tratamentos térmicos comparados a tratamentos termoquímicos. Nos tratamentos térmicos não há adição de elementos, tá certo? Ou seja, alteração da composição química. Nós vimos que os elementos puros ou ligados, eles mantinham a mesma concentração. Durante o tratamento, não era adicionado. É óbvio que durante o processo metalúrgico de produção do material, os elementos de liga são misturados nas proporções adequadas. Mas durante o tratamento térmico, depois de aquele material, aquela peça estar pronta, não há nenhuma adição de materiais, de elementos, alteração na composição química. Já nos tratamentos termoquímicos, há adição de elementos. Há uma alteração, mesmo que superficial, da composição química do material. Nos tratamentos térmicos, todo ou quase todo o material sofre alterações nas suas propriedades. Não é verdade? Tirando aquelas observações que nós fizemos, quando você faz a têmpera de um material de grandes proporções, o tempo de resfriamento superficial é diferente do tempo de resfriamento das profundezas do material, do meio do material, principalmente para peças de grandes dimensões. Aí, no caso, as propriedades sofrem alguma alteração conforme a região do material, mas não é proposital e não é uma característica genérica dos tratamentos térmicos. Aliás, o objetivo é que todo o material fique homogêneo em termos de propriedades mecânicas. Nos tratamentos termoquímicos, somente uma fina camada superficial do material sofre alterações nas propriedades, justamente pela adição de elementos, adicionais, pela composição química alterada. Nós podemos classificar os
tratamentos termoquímicos em duas grandes classes. Na verdade, aqui tem 4, né? Mas esses ficam dentro do mesmo grupo. Nós temos a cementação e no outro grupo a nitretação, a boretação e a carbonitretação. Então, cementação. A cementação consiste em induzir maiores quantidades de carbono em superfícies do aço, com baixos teores de carbono. Por exemplo, é indicada para aços ou aços ligas cujo teor original de carbono seja inferior a 0,25. Por exemplo, um SAE 1020, né? Ou seja, baixo teor de carbono. Normalmente, aços com baixo teor de carbono não são temperáveis. Vocês se lembram que têmpera tem que ter acima de 0,4 ou 0,45% de carbono para haver uma têmpera efetiva que realmente contribua para a melhoria das propriedades mecânicas? Isso estava lá nos tratamentos térmicos de têmpera. Já nesses materiais, como que você vai endurecer esse material? Se você der uma têmpera, não vai endurecer, porque a têmpera não vai ser efetiva. Eu não vou ter toda aquela modificação cristalina, né, que me confere propriedades mecânicas interessantes, né? Então, o que se faz? Por meio desses teores de carbono superficial, a gente viu em tratamentos de têmpera, por exemplo, que a precipitação do carbono é que me causa uma dureza. A liga de carbono é que me causa uma dureza, me provoca uma dureza maior no material e, consequentemente, aumenta o limite de resistência do material. A cementação, então, aumenta esse teor até valores em torno de 1%, olha só, superficialmente 1%. Assegurando uma superfície dura, resistente ao desgaste, com propriedades mecânicas elevadas e um núcleo tenaz, ou seja, que pode se deformar. Qual uma peça, por exemplo, que é interessante utilizar esse tratamento? Eu respondo, as engrenagens. Engrenagens é um elemento de máquina que você deseja uma dureza superficial e um núcleo tenaz que se deforme e absorva os impactos provocados cada vez que um dente entra em contato com o outro, da engrenagem par. Né? Então, em caixas de transmissão, isso é muito importante. Eixos virabrequins também é interessante que se tenha uma superfície dura. Alguns são temperados também, é utilizado têmpera. Muito bem, muito bem. E o que é nitretação, boretação e carbonitretação? Alguns autores vão separar esses três em três outras classificações, então ficaria 4. Mas aqui, eles são muito similares em termos de processo e em termos de resultado mecânico, resultado nas peças. Então aqui, ó, certas peças precisam trabalhar em atrito permanente, correm o risco de se desgastar com facilidade. É o caso, por exemplo, do girabrequim, olha aqui, camisas de cilindros, dos pino dos cilindros, né? Dos rotores, que precisam ter elevada resistência ao desgaste sob temperatura relativamente elevada. Então, o que isso confere? Além da dureza superficial, e mais do que no caso da cementação, eu consigo, além da resistência superficial, eu consigo uma alta resistência sobre temperaturas elevadas, trabalhos em temperaturas elevadas. E principalmente o grande diferencial de temperatura. Algumas peças de motores, elas chegam lá a 800, 900 Celsius, lá como é o caso das válvulas, né, dos pinos das válvulas, de admissão e de escape. Então isso daí é temperaturas muito elevadas. Então é importante eu conseguir essa resistência à temperatura elevada. E é no processo de nitretação que se consegue isso. Esse tratamento termoquímico é indicado para obtenção de peças com superfície de maior dureza,
para aumentar a resistência ao desgaste, à fadiga, à corrosão e ao calor. Os aços que contêm cromo, molibdênio, alumínio e um pouco de níquel são os mais indicados em processos de nitretação. Em geral, é feito depois da têmpera e do revenimento, ou seja, a têmpera para alcançar. Então, esses materiais aqui é aplicável a materiais temperáveis, ou seja, não só, por isso que é dividido em outro grupo, não só materiais de baixo teor de carbono, mas que tem essa liga para entrar, para sofrer por meio dos nitretos, que é camada nitreto, né, superfície de nitreto, que tem nitrogênio lá, em geral é feito depois da têmpera e do revenimento, ou seja, depois de temperado o material e depois do revenimento, que é aquele tratamento para alívio de tensões no material. E é só por hoje. Vocês têm lá naquela... Eu queria só falar da comparação entre os dois processos para ver onde se aplica um e onde se aplica outro, né? Então é isso que eu queria mostrar hoje. Alguma dúvida, algum comentário sobre isso? Vocês leiam o material, tem duas apostilas, tem a par Termoquímicos 1 e Termoquímicos 2. São apostilas curtas, tá? Em torno de umas 4 ou 5 páginas cada apostila. E tem a parte 1 e a parte 2. Eu já adianto que eu não vou cobrar tudo aquilo, tá? Eu não vou cobrar tudo que está na apostila. O básico que eu vou cobrar de vocês é isso que eu basicamente apresentei hoje. Essa diferenciação, os processos e onde se usa cada um deles. É mais isso que eu vou ficar nesse, diferente lá do diagrama TTT, que eventualmente você vai ter que, eu vou mostrar, você vai ter que localizar algum ponto lá no questionário, né? O ponto eutético, o ponto eutetoide, onde se dá a têmpera, isso daí talvez eu peça. Mas em termos de tratamentos termoquímicos é só conceito mesmo, eu não vou cobrar tudo que está naquele material lá em PDF disponibilizado, tá ok? Então, turma, eu agradeço, só Elias agora ficou, hein? Falei turma, teve a outra aluna, foi embora, não aguentou. Mas Elias, eu agradeço a presença, viu? E até a semana que vem, qualquer dúvida, você me manda e-mail ou a semana que vem estarei à disposição, ok? Boa semana para você e para todos os seus. Eu se cuide.